Olá, boa tarde. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher e o Para Todos de hoje é em homenagem a elas. Olá, boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Você vai conhecer uma rapper que mostra a força da mulher através de suas músicas. Tem também uma das principais repentistas do Brasil, exposição e a dica cultural da semana. E no estúdio, a jornalista Jaridia Reis nos conta por que escolheu a literatura feminista de cordel. Veja aí os destaques de hoje. Conheça o trabalho da rapper Isalu, que através de suas músicas faz reflexões sobre a sociedade, reivindicações políticas e mostra a força da mulher. Nós conversamos em Pernambuco com uma das mais importantes repentistas do Brasil, Mocinha de Passira. A Mostra Museu Dançante traz uma proposta diferente, o diálogo entre artes visuais e dança. Dia Internacional da Mulher e o Para Todos deste sábado é em homenagem a elas. E o programa hoje, Gustavo, começa com uma rapper brasileira que está há anos na estrada, abrindo espaço para mostrar a força da mulher através de suas músicas. E em suas letras, o que não faltam são reflexões sobre a sociedade e reivindicações políticas. Estamos falando da cantora e compositora Isalu. Nós conversamos com a artista aqui em São Paulo. Vamos ver? Não para no tempo, não. Suas origens vêm de igual a um bom tempo. Sabotes e o Brasil, bem Brasil do Rio, do verdinho, cabeça de negro. Desfecho. Ela tem 13 anos de carreira e está se preparando para lançar o seu primeiro disco, que traz a voz da mulher negra da periferia numa mistura de rap e MPB. Não para no tempo, seja um tormento, Deus que é forte, se sente um lamento. Maracutaia lá do norte, mano, vai viver. Isalu, o que você está trazendo para o público no seu primeiro disco? A música de trabalho que nós lançamos em dezembro, que se chama É o Reptil, que conta um pouco de quem é a Isalu, né? Tem um momento que eu falo que meu violão ele discursa, falando que foi no rap que eu aprendi, porque o rap foi a minha escola, né? A gente vai ter um momento de denúncia social, vai ter um momento de dançar, vai ter um momento de falar de amor, então vai ser um CD com a minha cara. A vida na periferia de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde Isalu nasceu e cresceu, é influência para o som de Minha Bossa é Treta. No disco, as referências vêm de artistas como Facção Central, Taíde e Dinadi. Eu sou de gueto também, e não há o que me derrubar. No estúdio de gravação em São Paulo, ela faz questão de checar todos os detalhes do novo álbum e fala sobre um dos principais momentos de sua carreira. O machismo, o X, o eurocentrismo abalam, mas não deixa o nosso neuro nos cativos. Você comoveu muitas mulheres que assistiram esse vídeo. O que essa música significa para você? Quando Mulheres Negras surgiu, ela surgiu a partir do momento que eu pedi para o Eduardo que ele fizesse uma música com esse contexto. Então, muitas das coisas que estão ali são coisas que eu de fato passei. Então, eu preciso ter também essa veia. Hoje a gente tem mulheres negras aí na batalha todos os dias e lutando por nós. Então, assim, elas fazem muito bem esse papel. O que eu posso dar é a minha música, a minha arte. Não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência, de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler no banheiro das faculdades hitleristas. Fora macacos cotistas, As mulheres negras lutam por outras questões, né? A gente ainda, apesar de termos conquistado muitas coisas, os percentuais ainda são baixos, né? Tanto nas universidades quanto nas empresas. Então, assim, eu tenho percebido uma melhora, né? No entanto, ainda tem muita coisa. Assim como a sociedade, né, existe machismo, o rap também, né? É uma amostra da sociedade, como em qualquer outro gênero. Então, por esse motivo que eu vejo necessário citar e falar desses temas. Eu diretamente não sofri machismo, pelo menos o que eu não tenha visto. Eu sou muito grata a todos os caras que me fortaleceram dentro do rap. Se tem mulher dentro do rap, você também movimenta muita coisa. Você tem mais mulheres também curtindo, vendo o que é capaz de fazer. Então, assim, a gente tá aí pra gente de fato mostrar que a gente veio e a gente não veio pra deixar pra depois. É nosso também, né? A música.
E aí eu cito uma frase da Dinadi, que ela fala, se as mulheres resolverem se juntar, muito humano vai se desesperar. Ah, se um dia nós quisesse nós, armado nós, é o réptil que me tirou do mundo frio, é o réptil que me tirou do mundo frio, é o réptil que me tirou do mundo frio, é o réptil. Agora é a hora da dica cultural da semana. Raquel, boa tarde. O que você traz pra gente hoje? Boa tarde. Boa tarde. Bom, já que é véspera do Dia Internacional da Mulher, vou falar de uma mulher. É a cantora baiana Jurema Paz. Eu ouvi pela primeira vez, alguns meses atrás, e gostei bastante. No ano passado, ela lançou um disco chamado Mestiça, e o som dela vai bem nessa linha de mestiçagem, de mistura. Então tem um pé ali no mais tradicional, no batuque, e um outro pé no cosmopolita, até usando alguns elementos eletrônicos. Só para citar um exemplo, tem uma faixa chamada Chula de Terreiro, que originalmente é uma composição do Elomar e tem bem cara de sertão. Mas na gravação da Jurema ganhou um arranjo que lembra a trilha sonora de faroeste. Uma outra coisa legal dos arranjos é que ela usa muito voz e percussão corporal para fazer a base mesmo, como se fosse o instrumental das músicas. E tem uma participação especial também, como é que é? Tem o Zé Cabaleiro, Chico César, Tigana Santana, o Letieres Leite, que é da Orquestra Rumpilés, e também a Lena Bauli, que já esteve aqui no nosso estúdio. E continuando essa ideia da mistura, o disco traz músicas cantadas em português, inglês, espanhol, francês e também em quimbundo, que é uma língua de Angola. Olha só. Em Congo e Atupula, Votombique, Sandonze, Monconseque. Raquel, e dá para ouvir a Mestiça pela internet? Dá sim, é só acessar o site juremamusic.com. Bom, Raquel, e continuando as homenagens às mulheres, daqui a pouquinho a gente vai conferir uma reportagem que você fez com uma das principais repentistas do Brasil, que é a Mocinha de Passira. Conta pra gente como é que foi esse encontro. Então, a Mocinha recebeu a gente no sítio dela, que fica ali na área rural de Passira, em Pernambuco. E ela é uma figura, assim, única, né? Ela é muito engraçada, tem um pensamento bem rápido, a língua ali bem afiada também. E a Mocinha também é muito corajosa e muito determinada, porque não foi fácil para uma mulher conquistar seu espaço fazendo repente. Até hoje é uma atividade muito masculina, imagina então mais de 50 anos atrás, que foi quando ela começou. Mas a Mocinha foi à luta e hoje é respeitada por todo mundo. E o Ariano Suassuna era fã dela, né? Era super fã dela. Quando ele assumiu o posto na Academia Brasileira de Letras, ele fez questão que a Mocinha colocasse o medalhão nele. E no discurso de posse ele disse: o Brasil real é o de Antônio Conselheiro e Mocinha de Passira. Então ela não é fraca, não. Tá certo, Raquel. Muito obrigado por suas dicas. Bom, então vamos conferir a reportagem. Meu querido Pernambuco, pra mim tem valor de 1000. O meu clima do agreste e o meu só cor de anil. Me ajuda na gravação da grande TV Brasil. Desde quando eu senti que eu era uma partícula nesse universo, minha mente já era fazer verso. Já era fazer verso, ouvir as coisas e fazer. O meu mundo, o meu tudo é isso aqui. Só que não existiu dinheiro, não existiu casamento, não existiu nada aqui, é eu e ela e eu. Sou violeira, porém nasci repentista. O verso é como o reflexo é uma lista que transporta até o pincro onde vai o alpinista. Assim, a senhora lembra quando que foi a primeira vez que ouviu um repente? Lembrar assim diretamente o ano, o mês, não, mas eu tinha faixa de 11 anos para 11 e meio. Era numa casa para ali, atrás dessa casa. Foi a primeira cantoria na casa do seu Bibi Balita. Já decidi ser repentista, já dizia para meu pai que cantava.
E foi o próprio pai quem comprou uma viola para a mocinha e organizou uma cantoria em Passira. Foi muita gente na breta, carroça, cavalo espadoado, trator, caminhão, sei lá, isso aí, pai abria, tirava as porteiras arrancando e os caras botando pra dentro. Tudo pra ver a senhora cantar? Tudo pra ver o desastre, né? Mas não foi desastre, não. Já foi um começo bom. Na quarta-feira já chegou um cabo de Vitória aqui, Zé Paulino, para acertar uma cantoria em Vitória que eu vi aviso pelo rádio. O pai já segurou ele, na quarta ele já cantou um baião comigo. No sábado próximo já fui para Feira Nova, no outro sábado já fui para Vitória, já fui, pronto. Eu dei um voo. Isso a senhora tinha quantos anos? Uns 13 anos. Novinha, então. Oxe, mas eu só tinha que andar com o pai de uma banda e com um investigador menor ainda. Eu vejo uma tarde bela, com uma brisa macia, que ela toca nos meus lábios, me trazendo poesia. Pouco tempo depois, mocinha fugiu de casa para viver com a família do repentista Pinto do Monteiro, em Caruaru. Eu peguei uma frasqueirinha com um registro, era o que tinha. Botei 2 coisinhas de roupa de Maria que eu não podia sair, né? Para pegar carro daqui, para ir para Limoeiro. De Limoeiro pegar para Recife. Recife, cheguei na Santa Rita. Quando a agência encheu de gente, foi que eu me aproximei para eles detectar a minha imagem, né? A minha idade, né? Aí eu fui para Caruaru. E aí a senhora ia fazer show junto com o Pinto? Ah, já comecei. E demorei a dar notícia, viu? E aí? E os capimbozeiros adoidados por aí enganando meu pai, disse que me encontraram no mercado de São José com uma viola. Se eu fugir sem viola, como era que eu ia estar no mercado de São José com uma viola? Isso é pouco que não tenho ideia, né? Sobre o Rio Una eu falo um pouquinho, que é sua nascença é lá em Pesqueira, que banha outras terras formando carreira, que passa em São Bento do Una e Altinho. Agrestina e Panela, que fica pertinho de Camaratuba, que é outro lugar. Frei Caneca também consegue banhar. Palmares Bonito, Barreiro Catende. Mocinha conhece, quem não sabe aprende, se dana pra longe da beira do mar. É aquele cara que vai passando buzinando. Assim, bora, assim, ó. E tinha bastante mulher repentista? Não, houve muito poucas, porque quando eu comecei, já comecei num pau quebrado a gota, porque profissão de homem. Toda vida eu gostei de correr cavalhada, jogar dominó. Fazer desse que é de homem, depois deixa eu fazer e faço melhor. Foi bater de peito, como quem pega uma fera braba e sai batendo, derrubando. E batendo em cantador de todo tamanho, para poder eles aprenderem a me respeitar. Que hoje a maioria toda me respeita e sabe do meu tamanho. Mas eu tive que fazer eles entenderem o meu tamanho. Fazer entender pelo repente. Pelo repente e pelos cacetes mesmo. Cacete que só a peste, né? Veio em nome da mulher brasileira, exibindo os direitos que ela tem. Sou mulher, canto livre, vivo bem e a viola é a minha companheira. Permita que eu viva a vida inteira, defendendo o mais forte ser humano, que carrega no ventre quase um ano uma semente da nossa geração. Não lhe adora quem não tem coração, nos despede de martela lagoa. Daqui a pouco, o diálogo entre dança e artes visuais na mostra Museu Dançante, em São Paulo. E no estúdio, a jornalista Jaride Arraes conta por que escolheu a literatura de cordel feminista. Não saia daí. O meu nome é Nega Braba, tenho fama de arengueira, pego briga em todo canto, se passo sobe a poeira, da língua sou afiada, não conheço estribeira. Oi, meu nome é Jaride Arraes, eu sou cordelista e o Para Todos volta já. É o réptil que me tirou do mundo frio. É o réptil. Eu sou Isalu e estamos no Para Todos. Uma exposição no Museu de Arte Moderna em São Paulo traz uma proposta diferente: o diálogo entre dança e artes visuais. A mostra Museu Dançante, além das obras expostas, conta também com a performance da São Paulo Companhia de Dança.
ensaio diferente. A coreografia acontece dentro de um museu. Essa é a primeira exposição dançável do Brasil. É uma nova experiência para todo mundo, porque assim, é o que eu venho falando, quando você vai ao museu para ver uma performance, né, ou um espetáculo, seja lá o que for, o público ele só vê o resultado. Ele não sabe o que se passa durante a criação, durante a montagem. Os museus, eles são historicamente lugares de repressão física. As pessoas entram, têm que ficar caladas, com a mão para trás, quietas. Isso não tem mais a ver com a arte experimental que o MAM mostra. A gente precisa trabalhar para reverter essa história de repressão corporal nos museus. Daí a importância da colaboração com a São Paulo Companhia de Dança. Poder interagir é outra coisa, né? Só de você estar, né, junto com a obra já faz toda a diferença. Você poder mexer, poder tocar, poder olhar, já é uma forma diferente. São 38 obras do acervo do MAM, de artistas como Hélio Oiticica e Abraham Palatinic, divididas em temas que têm tudo a ver com a dança. Gravidade, desequilíbrio e flutuação. Aqui a gente está no núcleo da gravidade, né? Então a gente está sentado confortavelmente numa cadeira, jogado para trás, ou seja, é a consciência do peso corporal. O desequilíbrio é o momento em que você quebra essa situação de estabilidade para gerar o movimento. No núcleo da flutuação, que é para onde o movimento se dirige, para o alto, a gente tem obras muito leves, como, por exemplo, o Templo do Franklin Cassaro, que são almofadas de jornal infladas por ventiladores, e isso sobe até o teto e depois desce. Então, é bem bacana, eu gostei mais das obras das flores. Mais alegre, mais traz vida. No meio da mostra, até as paredes são obras de arte. Essa aqui é a máquina curatorial e com ela o público pode fazer a própria exposição girando os lados da parede. Já a instalação do Universo ao Baile convida os visitantes a subirem balanças enquanto assistem aos vídeos. E a obra Choreogravity desafia a lei da gravidade. Essa ideia de ter essa sala de estar na vertical veio do filme A Origem, que tem uma cena muito bacana, que a cidade ela vai virando de cabeça para baixo. E aí eu falei, isso poderia ser bacana se a gente tivesse uma sala de estar em outro plano. E no meio disso tudo, tem até um palhaço com uma buzina, que deixa a dúvida se existe alguém ali dentro ou não. Legal. E por que você achou ele legal? Porque ele respira. Ele respira? Ele abre e fecha. Ela nasceu em Juazeiro do Norte, no Ceará. Jornalista, Jaride Arraes é filha e neta de cordelistas e continuou a tradição da família. Ela criou a literatura de cordel feminista e com apenas 24 anos já tem 20 cordéis publicados. Boa tarde, Jaride. Boa tarde. Bom, Jaride, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu tô aqui com os cordéis da Jaride, né? E eu queria que você falasse pra gente, aproveitando que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, por que você escolheu a literatura feminista? Então, eu escolhi a literatura feminista porque, apesar de eu ter crescido entre cordelistas, né, meu pai e meu avô são cordelistas, minhas referências femininas na literatura foram muito poucas. Então, cerca de 1% dos cordéis que eu pegava para ler quando criança eram escritos por mulheres. E aí eu percebia que a representação das mulheres nos cordéis era muito problemática, muito machista. Então, eu pensei que eu poderia continuar a tradição da minha família, mas trazendo um elemento novo, porque eu acho que o mundo tem que andar para frente mesmo, né, trazendo novas perspectivas. E aí foi esse o motivo, né? Unindo a minha militância, que eu sou militante feminista, com a minha literatura. E qual foi a sua primeira história no cordel? O primeiro cordel que eu escrevi foi o Dora, a Negra e Feminista,
que fala sobre uma menina pobre e negra, filha de mãe solteira, que enfrenta vários preconceitos durante a infância, né? Passa por violência sexual, racismo, mas ela chega um momento que ela encontra referências de outras mulheres negras na história do Brasil e se estimula para lutar, para mudar de vida, e aí entra na universidade através das cotas raciais. E lá ela conhece outras pessoas, outras mulheres e se torna referência no movimento de mulheres. Você pode ler pra gente um trechinho? Posso. É esse aqui, né? Isso. Vou contar um caso forte de alguém chamada Dora, mal nascida e rejeitada, preta, pobre e sofredora. Sem um pai foi registrada, sua mãe trabalhadora. No peito não tinha leite, já nasceu na pindaíba. Chorava a noite inteira, angustiada por comida. E a mãe fincava em claro, chorosa e desbaforida. É bacana que tem um ritmo, né? Tem um ritmozinho certo de ler, de acordo com as estrofes. Tá certo, tá bom. E a gente foi conferir como é que se faz um cordel. Veja aí. Agora, com a tecnologia, a gente faz tudo mais fácil. Usa computador e impressora normal, né? Para não ter que usar a prensa. Então, eu só venho aqui no meu arquivo, que tem que montar 2 páginas diferentes por metade de folha. Vou imprimir. A capa fica assim. E o texto assim. Agora eu vou para guilhotina. Pronto, aí já fica um livretinho de cordel. Jarid, você tem alguma referência de outra mulher que tenha feito literatura de cordel feminista? Tenho. Eu conheço a Salete Maria, que é professora no curso de Direito da Universidade Federal da Bahia. E ela escreve há mais de 20 anos sobre feminismo, entre outros temas, né, como movimento LGBT e outras questões sociais e políticas. É muito interessante o trabalho dela. Jarid, em um dos seus cordéis é A Menina que Não Queria Ser Princesa. Fala essa coisa de, né, o que é de menino, o que é de menina. Explica pra gente como é que é isso. Então, eu queria esse cordel porque eu fui uma menina muito fora dos padrões de feminilidade, né? Eu gostava de brincar de brinquedos e coisas consideradas de meninos. E minha família sempre me deu todo apoio com isso, mas infelizmente nem todas as crianças têm apoio quando elas saem dessa norma de gênero, né? Quando o menino gosta de brincar de boneca, ou a menina gosta de lutas. Então, eu pensei em criar um cordel infantil que tanto as crianças quanto os pais pudessem ler e aprender mais sobre isso, entender que as coisas que a gente aprende socialmente, os comportamentos de o que é ser homem, o que é ser mulher, isso é ensinado, isso é cultural. Ninguém nasce sabendo, isso não é uma coisa essencial do ser humano, né? Então, eu percebo que isso ajuda muito os pais. Eu recebo muitos depoimentos de que eles passaram a aceitar melhor os comportamentos dos filhos, né? E abriram mais a mente. E você trata de muitos assuntos sociais, né? Como preconceito racial, abuso sexual. Por que você escolheu esses temas? Eu acho que a arte e a literatura têm um potencial muito grande de transformação social. Então, se eu consigo criar uma história interessante e divertida ou emocionante e que também traz elementos que ajudam as pessoas a abrir a mente delas e questionar preconceitos, é muito válido, porque gera uma mudança muito profunda nas pessoas, né? Então, eu acho assim que não é só fazer o cordel por uma tradição familiar, né? Eu acho que é importante manter viva a tradição, mas trazendo novos elementos, porque o mundo está mudando, a gente tem que se adaptar, a gente tem que pensar de forma mais inclusiva, né, e plural. Então, nada melhor do que unir o que eu sei fazer com isso, né, com esse papel. E você tem retorno dos seus leitores em relação a isso? Tenho muito retorno, porque as histórias, elas são baseadas em casos reais, né? Que todo mundo passa, que eu passo também. Então, as pessoas, elas se identificam muito, elas se veem ali. Tem uma vez que uma moça chegou para mim e falou, você conhece alguma coisa sobre mim? Porque essa história é totalmente minha vida, né? Que legal, né? Mas também é muito parecida com a minha, né? Então, mostra que é uma questão social muito maior mesmo. Bom, Jarid, você também tem as oficinas de cordel, né? Fala um pouquinho pra gente como é que faz para participar, como é que é? Então, nas oficinas de cordel, eu falo um pouco da história do cordel, né? Como surgiu. E por que é uma tradição tão forte no Nordeste. E também
a ideia é fazer com que as pessoas escrevam seus próprios cordéis nessa oficina, né? A gente escolhe os temas de acordo com a identificação de cada pessoa, sempre temas sociais, né? De militância política e tudo. E aí a gente escreve, debate sobre os temas e depois a gente tem um sarau onde todo mundo lê o cordel e comenta sobre as obras uns dos outros, né? É muito, muito legal, é uma experiência muito enriquecedora, assim, para mim também, aprendo bastante. E quem quiser saber mais sobre as datas, é só entrar no meu site, jaridiarrais.com, ou jogar no Google. E aí dá tudo certo. Ô, Jaride, quem quiser comprar os cordéis, como é que faz? Entra no meu site também, pelo site. Entra, fala comigo por e-mail, ou me adiciona nas redes sociais, a gente tem um contato super direto assim com os leitores. Tá certo, então. Jaride, muito obrigado por sua participação aqui no programa. Bom, Para Todos de hoje termina por aqui. Bom fim de semana. Obrigada pela companhia. Até o próximo sábado.